Olá, Pai do Senhor, muito obrigado por sua presença aí do outro lado. Estamos de volta com lições da Escola Dominical, o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, certo? Vamos fazer uma sinopse da lição 1 à lição 6, ok? Lição 1 à lição 6, ok? Lição 1, tabernáculo, lugar de habitação de Deus. 2, os artesãos do tabernáculo. 3, entrando no tabernáculo. 2 pontos, o pátio. 4, o altar do holocausto. 5, a pia de bronze. 2 pontos, o lugar da purificação, de purificação. E 6, as cortinas do tabernáculo. Estamos diante de uma lição importantíssima, certo? Não só que agrega conhecimentos, sabe? Não só em relação a essa parte intelectual, conhecimentos, essa questão da intelectualidade, os conhecimentos apenas intelectuais, sabe, que são importantes, mas atentar para o significado por trás, certo, de cada objeto que está no tabernáculo, de cada ação dos sacerdotes, dos cerimoniais, certo? E das pessoas que ficavam em volta do tabernáculo, ou seja, o povo hebreu. Então vamos falar sobre tipologia, é um assunto interessante, importante. O apóstolo Paulo até tratou sobre isso. Tipos são pessoas, objetos, pessoas e eventos certo? No Antigo Testamento, que figuram todo o Antigo Testamento, mas que apontam para mais além, apontam para os nossos dias, para os dias de Cristo, apontam para Cristo, para a sua obra redentora, aponta para a igreja, aponta para os crentes atuais, para os crentes desde o nascimento da igreja, aponta para a igreja e assim por diante, certo? Paulo disse que Jesus era o último Adão, fazendo uma comparação com Adão lá do Éden, o primeiro, certo? Então, o primeiro Adão, é um tipo de Cristo. Veja que interessante, certo? E o primeiro Adão errou, pecou, desobedeceu, foi desobediente. Cristo, porém, jamais foi desobediente, jamais pecou. Ou seja, um tipo nem sempre é perfeito, quase sempre, ou quase nunca é perfeito, certo? Nunca. Mesmo porque simbolizava, representava algo muito superior que viria depois, certo? O apóstolo Paulo diz que Cristo é a rocha, certo? 1 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 10, versículo 4 e 5, que a rocha, todos beberam de uma mesma rocha. Todos, quem? O povo hebreu que estava peregrinando no deserto, antes de tomar posse da terra prometida. E ele acrescentou, esta rocha era Cristo, ou seja, aí agora temos um objeto, certo? Que é tipo de Cristo. E em relação aos cerimoniais, o cerimonial do sacrifício das ovelhas, dos touros, dos bodes, certo? Esse cerimonial sacrificial representa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, certo? Então, o povo acabou de sair do Egito, acabou de atravessar o Mar Vermelho, certo? Vivia como escravo no Egito, uma grande civilização, a civilização mais avançada da época, ok? Mais avançada da época era a civilização egípcia, visto que os egípcios naquela época já faziam cirurgias, certo? Para se ter uma ideia, no processo de mumificação, eles tinham uma técnica que retirava o cérebro do cadáver, certo? Apenas pelo nariz, certo? Tirava todo o cérebro pelo nariz. Então, além de fazer
também outros procedimentos, como no caso odontologia, certo? Ok? Extrações de dentes. E uma outra coisa, a questão da arquitetura, certo? Que talvez seja essa aqui que nos interesse um pouco. Então, o povo sai da terra do Egito, um lugar avançadíssimo, vai para o deserto, atravessa o Mar Vermelho e fica peregrinando no deserto. Então Deus pede para que se construa um local de adoração, onde Ele vai se manifestar ao povo. O que é que Deus pede? Um tabernáculo, uma tenda, uma barraca, para falar assim de uma maneira mais entendível, mais compreensível, certo? Para as nossas mentes, uma barraca. E por que eu estou dizendo isso? Eles saíram de um lugar avançadíssimo, de grandes arquiteturas, grandes templos, pirâmides, palácios dos faraós e dos sacerdotes do Egito, obras grandiosas, gloriosas, gigantescas, certo? Principalmente os templos que eram consagrados aos deuses egípcios eram gigantescos, certo? Eram maravilhosos, como até hoje se vê, certo? São motivo de peregrinação ou de turismo, melhor dizendo, certo? Basta dar uma olhada no templo de Luxor, Karnak, e nós observamos a grandiosidade que foi o Egito dos faraós. Aqueles templos eram as moradas dos deuses do Egito, e vem Deus dizendo assim, um Deus grandioso, glorioso, todo-poderoso, e então pede para fazer apenas uma simples barraca com peles, coberta com peles de animais, ok? De cabra, de texugo, de animais marinhos, certo? Apenas com cobertas de linhos ao redor. Mas tem uma coisa importante, era neste local que habitava, ou que se manifestava o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, certo? Nem sempre está na grandiosidade, na luxuosidade, nos grandes templos, certo? E esse é um grande exemplo para todos nós, certo? Deus pede para fazer um tabernáculo. Esse aqui é a lição 1, certo? Algo simples, muito simples, certo? E aqui nós temos aqui uma representação que eu desenhei, 100 metros, 100 côvados assim, 50 côvados de largura, 100 côvados de comprimento, e tudo isso aqui, essa cerca era de linho, havia as 60 colunas, certo? Com suas bases de bronze. Aqui temos o pátio, aqui temos o tabernáculo propriamente dito, embora todo o conjunto possa ser denominado tabernáculo, mas tabernáculo mesmo, em síntese, é esta tenda onde ficava o lugar santo e o lugar santíssimo, ok? E aí o povo ficou assim, nós saímos do Egito, grandes templos dos deuses do Egito, templos grandiosos, luxuosos, grandes pirâmides, obras magníficas, certo? Muitas inscrições, muitos objetos de ouro, de pedras enormes. Agora estamos aqui no meio do deserto e um Deus que se diz grande nos manda construir apenas uma tenda para ir, uma barraca, mas esse Deus era realmente o Deus poderoso, todo-poderoso, todo-eterno. E ele queria se manifestar para o seu povo, certo? E era aqui, nesta coisa simples, que ele se apresentava ao sacerdote, aqui dentro, ao sumo sacerdote, ou
ao grande sacerdote, como diz propriamente a Bíblia, a palavra de Deus, certo? É de estranhar ou não é? Será que o povo estranhou? Claro que estranhou, mas o povo teve que manter a disciplina, certo? E aqui, ó, nos 4 cantos, os 4 lados, ficava o povo acampado, de 3 em 3 tribos, com os seus respectivos exércitos, com suas respectivas bandeiras, ok? Ao redor, certo? O povo ficava ao redor. Tabernáculo no centro, no meio. E este é o sentido do texto que diz: eu habitarei no meio do meu povo, certo? No meio é isso aqui, tabernáculo no meio, o povo com seus exércitos e suas bandeiras ao redor. Imagine um povo escravo, mentalidade de escravo, e agora tinha que manter essa disciplina, essa organização, porque assim Deus pedia. Falou com Moisés e assim Moisés fez como havia ordenado, certo? E Deus disse a Moisés fazer tudo como te foi mostrado, não só em relação ao tabernáculo, mas como em relação à organização em geral do povo, certo? Um povo com mentalidade de escravo agora tinha que aprender a mentalidade de povo livre, de povo liberto, de povo que serve a um Deus todo eterno e todo poderoso. Então eu habitarei no meio de vós, é esse sentido, tabernáculo no meio, o povo ao redor. E hoje Deus habita no coração de cada crente, de cada fiel, certo? No nosso coração Deus habita, se assim nós dermos lugar, certo? Então, lição 1, tabernáculo, lugar de habitação de Deus. Este foi um projeto de Deus para Israel. Lição 2, os artesãos do tabernáculo. Foi preciso escolher 2 pessoas, certo? E temos aqui pessoas que Deus escolheu, o Oholiabe, né? Lição 2. Vamos ver se... Falou Moisés: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do espírito de sabedoria, de entendimento, de ciência, para inventar invenções e trabalhar em ouro, e em lavramento de pedras, para engastar em artifício de madeira. E eis que tenho posto com ele a Oholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio. Veja bem, os 2 são os que ressaem aqui, provavelmente seriam os líderes dos outros, certo? Não que eles não trabalhassem também, mas que além de trabalhar seriam também os líderes. E a palavra de Deus diz que Deus chama pelo nome, o Senhor chama pelo nome, ok? E ainda fala o nome da tribo, o nome do pai, certo? Filho de Uri, filho de Ur, o nome do avô, e o nome da tribo, o nome da ordem tribal. Então Deus nos conhece. E além de Bezalel e Oholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração. Aqui são outras pessoas que também trabalhariam na obra, na confecção dos objetos do tabernáculo, ok? Ok? Deus chama pelo nome, os artesãos do tabernáculo. Nós somos artesãos desse grande reino de Deus, certo? Cada qual sabe, ou pelo menos deveria saber, qual é a sua função, qual é a sua missão no reino de Deus, na obra de Deus, ok?
Qual é a sua função? Qual é a sua obra? Deus te chamou por nome, Deus te chamou por nome e te concedeu habilidades, certo? Te encheu de sabedoria, de conhecimento, para que você realize a obra dele. Qual é a sua vocação? Certo? Qual é a sua missão? Todos nós temos uma missão. Eu suponho que alguns desses irmãos hebreus, desses senhores hebreus, trabalharam em construções no Egito. Eu suponho, já que o Egito era um campo fértil de grandes obras arquitetônicas e de arte, como se diz hoje em dia, ou confecção de obras artísticas, de estátuas, certo? Tanto em pedra como em outros materiais, certo? Haja vista as grandes descobertas que foram realizadas ao longo de alguns anos, de centenas de anos, certo? Só na tumba de Tutancâmon, certo? Que já era um faraó tardio, certo? Um dos últimos, foram encontrados mais de 3.000 objetos, certo? Em tamanho real e em miniatura, certo? No que diz respeito a estátuas de materiais de ouro, certo? De vários outros metais, certo? Muitas estátuas e estatuetas de ouro maciço, certo? A própria tumba do rei, do faraó Tutancâmon, certo? Que começou a reinar aos 11, morreu aos 20 e poucos anos, certo? Foram encontradas toda uma riqueza em ouro, em materiais de ouro, em objetos de ouro, em estatuetas de ouro, em joias de ouro confeccionadas. Então, suponho que esses irmãos, como eram escravos, esses hebreus, como eram escravos do Egito, eles aprenderam a talhar a pedra, a fazer certos objetos no Egito, certo? Já que eram escravos no Egito. E Deus aproveita as suas habilidades, como diz o próprio texto, certo? Concedendo ainda mais e mais sabedoria, mais e mais entendimento para agora trabalhar na obra de Deus, certo? E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em lavramento de pedras para engastar e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que tenho posto com ele a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio, para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho propiciatório que está sobre ela, e todos os móveis e tendas, e assim por diante, certo? Deus sempre concedendo sabedoria aos seus filhos para realizarem a sua obra. Lição número 3, entrando no tabernáculo. Entrando no tabernáculo, certo? Aqui, a entrada é aqui, certo? Entrando no tabernáculo, e aqui temos o pátio, essa área aqui, o pátio, ok? O pátio, certo? Os sacerdotes que realizavam esse sacrifício, certo? Era preciso a intermediação dos sacerdotes para se realizar os sacrifícios, certo? Que era feito aqui logo na entrada no altar, certo? Aqui temos o altar de sacrifício, aqui temos a bacia, certo? E é isso aqui, o altar de sacrifício, e aqui a bacia ficando aqui, certo? Agora aqui dentro, temos aqui uma cortina, mais uma cortina que separa aqui o lugar santo, santíssimo do lugar santo. Aqui temos o altar,
No altar do incenso, certo? E aqui no lugar santíssimo temos a arca do concerto, certo? O sacerdote não poderia entrar aqui impuro, de maneira desordenada, senão ele morreria, ok? Então, entrando no tabernáculo, são 3, dos pontos, pátio, o pátio, certo? Graças a Deus que hoje nós temos livre acesso, não precisamos de um intermediador, certo? Embora devamos respeito e honra aos nossos líderes espirituais, aos nossos mestres espirituais, mas isso não significa que devemos depender total e completamente deles para ter contato com Deus, para ter contato com o Altíssimo, para ter contato, acesso ao lugar santo, certo? Ao lugar santíssimo, certo? Ok? Não necessitamos, porque Cristo morreu por nós, já foi feito esse sacrifício aqui de Cristo na cruz do Calvário, que representa aí a cruz do Calvário, Gólgota, para nos dar a salvação, a libertação e abrir um livre caminho de acesso ao nosso Pai eterno, certo? O pátio entre as tribos de Israel. Muitas vezes, certo? Não chegamos nem mesmo ao pátio, certo? O primeiro caminho é passar pela porta para chegar ao altar de sacrifício, certo? E termos acesso ao pátio, ok? E nós vemos que ficaram pessoas em redor, tribos em redor, certo? Muitas vezes nós estamos somente ao redor, certo? Não queremos esse acesso aqui ao pátio, certo? E chegando ao pátio, é preciso ter acesso ao altar do sacrifício. Então nós vemos que são 3 portas basicamente. A primeira porta de entrada que dá acesso ao pátio, certo? A segunda porta para o santo e a terceira porta para o santo dos santos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A primeira porta, o caminho, a segunda, a verdade, a terceira, a vida, porque ali, se o sacerdote estivesse impuro, ele morreria, certo? Caminho, verdade e vida, certo? E ele disse: eu sou a porta. Ele é a primeira porta, ele é a segunda porta, ele é a terceira porta, certo? De acesso a Deus. Somente Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e mais ninguém. Eu preciso entrar por esta porta, certo? E aqui tudo isso aqui pode representar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? João capítulo 1, versículo 14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. João usa aí a palavra esquenosis, o verbo se fez carne, esquenosis, que vem o verbo esquenosis, certo? Essa esquenose vem de esquenos, que é tabernáculo, certo? Que é tabernáculo, certo? Logo, Jesus é esse nosso tabernáculo, e por ele, e nesse tabernáculo, nós devemos entrar para ter acesso à nossa salvação, certo? O verbo se fez carne, esquenoses, tabernaculou-se, humanizou-se, tornou-se a forma de homem, tomou a carne, certo? Assim, a carne, o corpo físico, também pode ser um tabernáculo, certo? Não sei se foi Paulo que chegou a dizer: se esse nosso tabernáculo se desfizer,
Veja bem, o corpo físico é um tabernáculo, simbolicamente. E assim aconteceu com Jesus. O verbo se fez carne. Esquenoses tomou a forma de tabernáculo, certo? Tomou essa aparência de tabernáculo. E aí temos essa tipologia, esse simbolismo. Cristo, nosso tabernáculo. E o tabernáculo é uma coisa, como eu falei antes, em relação às grandes construções do Egito, que o povo estava acostumado, era algo muito rústico, muito rude mesmo, certo? Não era algo lindo, maravilhoso de se ver, certo? Mas era o lugar onde Deus habitava, era o local, certo, santo, de habitação de Deus, de encontro de Deus eterno, certo? Que isso também é uma simbologia, isso não significa que Deus habita em lugar nenhum, certo? Porque Deus, ele abrange tudo, mas era ali que Deus se encontrava como sacerdote, era ali que eram realizados os sacrifícios, as ofertas, Deus recebia como cheiro suave que subia às suas narinas, ok? Lição 4, o altar do holocausto. O altar do holocausto. O altar do holocausto é isso aqui. Tá vendo? Logo na entrada você se deparava com isso aqui. Altar do holocausto. Certo? Esse altar tinha 4 pontas. Certo? 4 chifres nas escrituras sagradas no mundo antigo sempre simbolizam poder. Certo? E era dessa maneira assim, mais ou menos, certo? E aqui, ó, temos esses varais aqui, ó, para transportar. 4 homens transportavam, certo? 2 de um lado, 2 do outro, e que assim transportava, era transportado o altar. Aqui era realizado o sacrifício. Quando você atravessa a primeira porta, você se depara com o altar do sacrifício, certo? É preciso sacrificar a sua vida inteiramente, completamente a Jesus Cristo, certo? Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e aqui é que deve estar a nossa vida. Muitas vezes nossa vida espiritual não é frutífera, ou muitas vezes não, ou na realidade não é frutífera, porque nós não nos entregamos completamente, certo? Nós não nos entregamos completamente, ok? É preciso uma entrega total nesse altar, certo? Abriu a porta do tabernáculo aqui, ó. No pátio, eu digo tabernáculo porque tudo representa o tabernáculo, certo? Como já expliquei, o tabernáculo propriamente essa parte aqui, mas tudo aqui é o tabernáculo. Então abriu a porta aqui, quando você entra, você dá de cara com o altar, certo? O altar, é preciso sacrificar nossa vida nesse altar, certo? As 4 pontas, os 4 chifres que simbolizam poder, pode simbolizar o poder de Deus, certo? Estão dizendo que pode simbolizar os 4 evangelhos, pode simbolizar aí os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, pois Deus tem poder sobre toda a terra e sobre todo o universo, certo? Então, diferentemente do que significa hoje o chifre, certo? Chifre significa poder, certo? Basta ver as visões de Daniel dos animais de chifre, aquilo ali significa poder, domínio e autoridade, certo? Seja esta autoridade usurpada ou concedida por Deus, certo? Ou conquistada meritoriamente, sempre vai significar poder. Quem já leu sobre os Vikings, quem já viu imagens do povo Viking, quem já assistiu os filmes a respeito dos Vikings, vê constantemente que eles usavam certo capacete que
tinha chifres, certo? Um chifre do lado. Aquilo ali simboliza poder, significa força, certo? Significa autoridade, significa comando, ok? E aqui temos esse altar com os chifres, ok? Então, não esqueça do altar do sacrifício, não esqueça de entregar sua vida completamente, certo? De maneira nenhuma, ok? Mais algumas coisas aqui sobre o chifre. As 4 pontas significam a propiciação, a substituição. Cristo morreu por nós, e a reconciliação. Nós fomos reconciliados em Cristo, e a redenção, certo? Esse sentido de vicariedade, certo? Porque aqui o animal representava o pecador, representava aquele que estava oferecendo o animal. O sacerdote colocava a mão na cabeça do animal, transferia a culpa do indivíduo ofertante para o animal, e o animal era então sacrificado, certo? Então esse animal sofreu uma morte vicária, ou seja, substituta. Esse é o sentido de vicário, certo? Do latim vicarius, substituto, certo? Então Cristo morreu vicariamente, de uma forma vicária, ou seja, substituta por todos nós, por toda a humanidade, certo? Ok? Então vamos ver aqui agora pia de bronze, lugar de purificação. Aqui, ó, pia de bronze é esta aqui, ok? De bronze, polido. Aqui ficar com água pura, é preciso se purificar com a água da palavra de Deus, certo? É preciso. Aqui eles lavavam as mãos, os pés, certo? Símbolo de purificação. Vós já estáis limpos pela palavra. Já estás limpo? Você já está limpo pela palavra? A palavra purifica, certo? O Espírito Santo também é símbolo da água, também é um símbolo do Espírito Santo, certo? Como também é símbolo da palavra de Deus. Quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do vosso ventre, do vosso interior, das vossas entranhas, certo? E será que nós estamos deixando fluir essas águas do nosso interior? Certo? Essa é a grande pergunta, é a grande questão, certo? Então, voltando aqui, é preciso purificar-se para ter acesso ao lugar santo, ao lugar santíssimo. É preciso purificar-se. É preciso purificar o coração, preciso purificar a mente. É preciso estar inteiramente e completamente purificado para ter acesso ao lugar santo, santíssimo, para ter acesso a esse encontro com Deus. Não basta apenas sacrificar, não basta apenas passar pela porta. É preciso que todos os rituais sejam cumpridos, é preciso que todos os passos sejam cumpridos. Não se pode pular etapa, como diz o pastor Eliúde Amaral Soares, não se pode queimar etapas. É preciso seguir passo a passo, certo? Cada movimento, cada instrução, fazer tudo como foi te ordenado, diz o Senhor a Moisés. Fazer tudo como te foi ordenado, como te foi mostrado, certo? Conforme o modelo, conforme o paradigma. Deus tem um modelo para todos nós, Deus tem um paradigma para todos nós, Deus tem, certo, algo, certo, já traçado para todos nós. É preciso seguir esta linha de raciocínio de Deus e não nossa, porque o seu pensamento não é o nosso pensamento, e Ele sabe tudo o que é melhor para todos nós, ok? Então, pia de bronze, passe pela pia de bronze, passe pela palavra de Deus,
Lave-se na palavra de Deus, deixe-se lavar pelo Espírito Santo de Deus, esta água viva, certo? E eficaz, que é o Espírito Santo de Deus, que também contribui para a nossa purificação. Eu preciso dar lugar a esta água, que é o Espírito Santo. Eu preciso dar lugar a esta água, que é a palavra de Deus. Todos os dias da nossa jornada, da nossa caminhada, ok? E vamos seguindo agora para as cortinas do tabernáculo, as cortinas, essa aqui e outra aqui, também na frente, certo? Que apesar de falar em porta, não significa uma porta de madeira, uma porta de madeira como nós conhecemos, certo? Porque a própria abertura aqui, né, pode não ter nada aqui, mas essa própria abertura se chama porta, certo? Ou seja, a porta é uma passagem, é uma entrada, certo? É uma entrada, ok? Vale salientar que as construções antigas, no mundo antigo, não tinha porta do fundo não, viu? Não tinha porta do fundo, certo? Então não tem saída, entrou, é preciso continuar, certo? E aqui temos as ombreiras, que não é o caso aqui, certo? A porta e aqui a entrada, o limiar fica aqui embaixo. E aqui, nesse caso, havia as cortinas, certo? Havia a cortina aqui na entrada. Então, porque era preciso que ficasse vedada, certo? Para que o povo não tivesse essa visão assim do outro lado. Era mais de 2 metros aqui de altura, 2 metros e 25 mais ou menos, em redor. E também na entrada. Com certeza com cortinado na porta de entrada, como aqui também e aqui também. Por isso que também é chamado de véu, certo? E como sabemos que o véu rompeu-se, certo? Foi rasgada. Então a porta de acesso está livre para todo aquele que desejar ter comunhão com Deus, certo? Pois o véu, simbolizando a carne de Cristo, rasgou-se. E agora temos esse livre acesso, certo? Temos livre acesso através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí a cortina, certo? Que tinha suas cores características e também aponta para Jesus, certo? E veja bem, as cores que era aqui na figura da lição, tem cores que não são realmente do tabernáculo, tem a cor aí preta, certo? Eram 4 cores, certo? Azul, certo? O roxo, que é o púrpura, o carmesim e o branco, o linho fino torcido, ok? E em que nos remete? O azul aponta para Cristo, que é do céu, que veio do céu, Filho de Deus, aquele que veio do céu para nos salvar, já que o azul é característica do céu, ok? Então, essa cor azul vai nos apontar para o Cristo, Filho de Deus, aquele que desceu do céu para salvar a humanidade, ok? Ok? O branco, o linho fino, torcido, certo? O linho também era muito utilizado, usado, na verdade, o linho era utilizado também no Egito pelos sacerdotes, o linho fino, o linho mais inferior, o rústico, que também era usado aqui no cercado e aqui em cima, certo? Da tenda, da barraca.
Era usado pelos trabalhadores, certo? Pelos escravos, ok? Então, além de ser usado pelos sacerdotes, o linho especial, o linho fino, que representa justiça, representa santidade, certo? O branco também representa paz, ok? Mas, em síntese, como estamos falando mais da questão religiosa, simboliza a justiça e a santidade de Cristo, linho fino torcido. Cristo foi torcido para nos dar a salvação, sofreu para nos dar a salvação, ok? Foi morto, ok? Foi espancado, foi crucificado, foi xingado, foi cuspido, foi chicoteado, foi dilacerado, foi furado, foi pregado, suspendido e morto e sepultado, mas ressuscitou para a honra e glória do Deus Pai Todo-Poderoso. E assim estamos aqui, a sua igreja viva, atuante e operante, como costumam dizer os irmãos, certo? Este é o símbolo do linho fino torcido, ok? E agora temos a púrpura. Púrpura é roxo, certo? Basicamente o roxo é a cor da realeza, usado pelos reis. No mundo antigo havia algo, certo, que não, basicamente não se usa hoje em dia, não é usual. Quanto mais a pessoa fosse rica, mais usava roupas de cores, certo? E roupas de cores, na verdade, dava mais trabalho para fazer, para confeccionar, certo? Isso levava ao preço, era muito dinheiro, então os pobres não tinham condição de usar roupas de cores, certo? E isso designava até a classe social das pessoas, certo? Isso até em 1950, 1940, 1950 foi assim, certo? Na China, procure um pouco da história da China e você verá, certo? Ainda havia o imperador na China nessa época, certo? Quando os comunistas tomam o poder, certo? Na verdade, antes os republicanos, né, tomaram o poder e tiraram o poder do imperador, certo? Na época. E os imperadores, com toda a sua corte, com todos os seus ali, as pessoas de grandes posses, usavam roupas coloridas, roupas, basicamente nós vemos aquele amarelo, ouro, certo? A cor vermelha, enquanto as pessoas pobres sem condições usavam roupas escuras, cinza, negras, roupas escuras. Então, para se ter uma ideia, até quando durou esse costume, certo? Entre os povos e essas nações, certo? Ok? Até quando durou isso, certo? Então, imagine agora retrocedendo muito lá para o tempo, este tempo aqui, tempo dos faraós, na época que o povo saiu do Egito, certo? O povo hebreu. Então, isso diferenciava, isso caracterizava quem era a pessoa, certo? A sua roupa dizia quem você era, qual a sua condição social, qual o seu status social, certo? E o roxo era usado sempre pelo rei, ai de quem se atrevesse a usar a cor roxa, certo? Era como se dissesse que estava querendo ser rei ou tomar o lugar do rei. Então, a cor representa a realeza, comando do governo político, certo? E Jesus Cristo, ele é Rei de reis e Senhor de senhores, tá entendendo? Então, esta cor representa a Cristo como Rei e Senhor
de todas as coisas, de todas as nações e de todo o universo, ok? Entendeu? E agora temos o vermelho carmesim, cor de sangue, certo? Então todas esses tecidos coloridos davam muito trabalho para produzir, certo? Era usado, segundo os historiadores, segundo os historiadores pesquisaram, eram tirados até de moluscos, certo? Esse pigmento. Então haja molusco para atingir roupas, para atingir tecidos, ok? Então, todo mundo dando a sua contribuição para o tabernáculo, até os animais que sofriam, que morriam, certo? Para doar uma parte de si. Assim como todo o povo teve que fazer as suas doações, né? Que não falamos no início, mas é importante retratar, que o povo teve que fazer as suas doações, dar as suas contribuições para que o tabernáculo fosse construído, viesse a lume, certo? Cada qual com a sua parcela de contribuição. E assim, voltando ao vermelho, simboliza o sangue de Cristo, o sacrifício, o sangue de Cristo na cruz do Calvário, certo? Para dar a salvação a toda a humanidade, seu sangue que foi derramado, certo? Seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para dar a salvação para todos nós, ok? E assim nós terminamos aqui, certo? Essa sinopse, lição 1 a 6. Terminamos assim com esse cortinado, o véu, a carne de Cristo, certo? É interessante esse estudo porque, como todo o conjunto representa Cristo, também as partes também apontam para Cristo, certo? Não só o todo, como as partes em particular, certo? Particularmente, certo? E por que não dizer que aqui na bacia nós nos lavamos em Cristo, nos purificamos em Cristo, certo? Ok? Aqui o sacerdote lavava, ele via sua face. O bronze feito dos espelhos das mulheres. Então, veja que visão. Além do bronze, havia água. E ali a imagem do camarada, do sacerdote, era refletida e ele tinha aquele encontro consigo mesmo, certo? Será que eu estou limpo realmente? Será que eu estou em condição realmente de adentrar o lugar santo, o lugar santíssimo, certo? Então, através da palavra, através de Cristo, nós temos esta visão, ou podemos ter essa visão de nós mesmos, através da palavra de Deus, que nos mostra quem nós somos, que nos mostra o que necessitamos fazer, que nos mostra aquilo de que nós devemos nos abster para chegar ao Salvador, para chegar a Deus, certo? Então, cada passo, até chegar no Santo dos Santos, certo? Até chegar no Santo dos Santos. Sabemos que a cortina foi rasgada, que essa cortina com essas cores que representam Cristo, a sua carne, foi rasgada. Certo? O véu rasgou, mas ele não perdeu a sua santidade, a sua justiça, certo? A sua realeza, a sua divindade, como o azul também representa, acho que eu não falei. Aquilo que veio do céu representa a sua divindade. Mais do que sua divindade, a sua deidade, certo? Ok? E assim nós caminhamos, cara, como caminhantes espirituais, certo? Passo a passo, passo a passo. Não devemos nos contentar de ficarmos ao redor,
do tabernáculo, não devemos, é preciso entrar, passar pela porta que é Cristo, certo? Nos entregar no altar, nos lavar, nos purificar na palavra, nas águas do Espírito Santo, ter esse encontro com esta água que lava, certo? Esta água que reflete aquilo que nós realmente somos, certo? É preciso que nós façamos isso, né? E também não ficar só no pátio, é preciso entrar, certo? É preciso ter ousadia para entrar no lugar santo, ousadia, certo? Autoridade, e essa autoridade é concedida por Deus, certo? Essa autoridade, esse poder, símbolo do poder que está nos 4 chifres, certo? E assim entramos no tabernáculo, certo? E assim, passo a passo, nós chegamos lá, mas é preciso muito cuidado, preciso sabedoria, preciso discernimento, certo? É preciso ter a ousadia de entrar nesse lugar santo, ter a coragem, ter a vontade também, certo? Enquanto aqui era só o sacerdote que fazia essa caminhada, essa jornada, hoje somos nós, representa todos nós fazendo essa jornada, essa caminhada, certo? Porque a palavra nos diz que nós somos nação de sacerdotes, certo? Nós somos um reino de sacerdotes, nação santa, reino de sacerdotes, cada qual somos uns sacerdotes na presença de Deus, em nossa casa ou fora dela. Mas digo mais uma vez, isto não quer dizer que não devamos obedecer ao nosso sacerdote da igreja, aquele que está no comando da igreja, que foi concedido por Deus para guiar um povo, para administrar a sua igreja, certo? Que é o seu pastor local, o seu dirigente local, certo? Temos sim que obedecer a homens, certo? Porque o reino é constituído de homens e sempre Deus coloca alguém como líder, e a esse líder devemos obediência, porque o reino de Deus é um reino organizado, não é uma anarquia, certo? É um reino organizado, ok? Então, muito obrigado, que Deus continue vos abençoando grandemente e poderosamente. E fica aqui esta sinopse da lição 1 a lição 6, ok? Muito obrigado, bye bye. Deus abençoe. Vai desculpando aí pelos desenhos, viu? Se tiver algo errado, me perdoa, please. Thank you so much for watching this video. Gracias a Dios por su presencia desde el otro lado de la pantalla. Bye bye.